Tu és grande, que Tu és poderoso. Senhor, que Tu és o maior e estás presente em nosso meio. Deus grande, estamos Te apresentando a Tua filha. Senhor, nós cremos que Tu és o Deus que vem suprir todas as suas necessidades. Senhor, Tu és saúde, Tu és paz, Tu és alegria, Tu és amor, Tu és graça. Ajuda a Tua filha, Senhor. Queremos ver a Tua filha agradecer o grande milagre da sua vida. Nós cremos e sabemos o desejo que a Tua filha tem de Te servir, Senhor. Continua com as Tuas mãos estendidas, me dando graça, me dando força, ajudando, Senhor, para que possamos ver a providência desta vida. Cante, Deus da nossa vida, opera milagre, Senhor. Tu és Deus de milagre, nós cremos em Ti, Jesus. Te suplicamos estas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A outra oração que vamos fazer é por irmã Vandelice, secretária da comissão, que hoje à tarde a comissão foi para o aniversário em Atlântico, que foi uma bênção, e veio um enviado do inferno, não é? Num carro de mão, não esperou a irmã Rosângela fazer a manobra do carro, arrancou um pedaço da janta, e pior ainda, deu uma queda em irmã Wanda, não foi? E justamente no lado da perna que ela já tem problema. Ela está aqui no Abvida, aqui pertinho, e antes do culto começar eu liguei, tinha feito raio-x, não sei se já alguém já mandou alguma mensagem, mas tinha feito raio-x, estava lá com a irmã Rosângela e a irmã Raquel da comissão, esperando o médico dizer se aconteceu alguma coisa. Mas a gente vai orar para que nenhum osso tenha quebrado, não é assim? E que Deus dê força à sua serva. Ultrassom, hein? Pronto, vai fazer outro exame. Então já temos a notícia de que nenhum osso foi quebrado. Dê glória a Deus. Já é algo de milagre, não é? Mas a perna estava rígida, foi inchada, e vai fazer outro exame. Então nós vamos orar, e todo mal será expulso, será desfeito para a glória de Deus. E quem vai orar é a irmã Cláudia também por esta obra específica, viu? Vem aqui apresentar especificamente a irmã Vandelice, porque ela caiu mesmo, não foi qualquer coisa, não foi queda mesmo, não é? Foi, as metralhas do carro de mão ainda caiu sobre a serva do Senhor. É muita coisa, não é, irmãos? E o homem nem parar para socorrer. Fui levar a metralha, depois voltou, não perguntou nem se estava bem. Mas o guarda de Israel, ele não deixa a gente só, não é? Não dorme, não tosqueneja. E eu creio que a serva do Senhor estará aqui em pouco tempo, andando, marchando e fazendo a obra de Deus. Saúde da igreja com a paz do Senhor. Aí eu vou pedir um reforço, porque também a minha garganta não está muito bem. Eu acho que foi dos sustos que a de Wanda, no sistema nervoso, ela atacou. Então eu quero convidar a nossa irmã Miriam para me ajudar e orar também aqui comigo. Em nome de Jesus. E eu peço à igreja que incline a bênção. Ela vai estar aqui me ajudando também na oração. Senhor Deus Pai, estamos, Senhor, nesta noite, Senhor. Aleluia, glória a Deus, a interceder pela nossa irmã Wanda, Pai querido, pela tua filha, a tua serva, Pai querido, necessita, Senhor, das nossas orações, meu Deus. Oh, Deus grande, Deus fiel, Deus todo-poderoso. Oh, Deus Pai, médico por excelência. Socorre, Senhor, irmã Wanda, Jesus, naquele lugar, Pai querido. Ajuda a tua serva, Deus amado, Deus grande. Oh, Deus amado, vai lá, Senhor. Nós te clamamos, Deus amado.
Socorre a tua serva para a glória do teu nome, Senhor amado. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, igreja, e vamos crer que Deus fará e nos responderá. Nós estamos estudando o capítulo 8 sobre as criaturas angelicais e espirituais, né? E hoje estaremos estudando sobre, especificamente, as criaturas demoníacas. E, para a glória de Deus, eu creio que hoje a gente concluirá este assunto para passarmos depois para o capítulo seguinte. Abra sua Bíblia aí no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 11. E versículo 24. Como leitura temática, né, como sempre fazemos, haja vista que a gente não está se debruçando somente por um texto, mas sobre um tema. Lucas capítulo 11, versículo 24. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando-a, acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Diga misericórdia. Misericórdia. Mas é a realidade espiritual. Meus irmãos, nós vamos também orar pelo presbítero Jarison, que está hoje completando 25 anos de casamento. E é uma grande bênção, viu? Casou quase junto do senhor. Irmã Diana queria convidar para vir aqui à frente receber oração, a filha Rayana, essa família que tem sido uma bênção aqui para esta igreja. Há aproximadamente 2 anos já estão aqui servindo ao Senhor com alegria, e para a glória de Deus ele nos avisou hoje que está completando essas bodas de prata e disse que daqui a pouco é a de ouro. Em nome de Jesus, se ele não voltar, estarão desfrutando também desta grande bênção para a glória de Deus. Evangelista Mendonça estará orando por eles e pedindo a Deus uma bênção através da sua palavra. Querido Deus e bondoso Pai, te louvamos nesta oportunidade, Senhor, por tua graça nos ter alcançado, nos permitir estar na tua casa para aprender da tua palavra, Senhor, para nos alimentar a alma. Nesta oração queremos apresentar o teu servo, a sua esposa, a sua família, que a tua boa mão de Deus, que tem cuidado, conservado e guardado até este momento, durante os últimos 25 anos, que a semente do amor, Senhor, seja viva todos os dias, que a tua boa mão de Deus proteja este coração e a mente deste casal e desta família. Cerque-os, ó Deus, com a tua graça. Abençoe a tua igreja que está desejosa de ouvir e aprender a tua palavra. Tem misericórdia de nós, ajuda o teu filho, tudo para a glória do teu nome. Assim que oramos crendo, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Como eu havia dito na semana passada, estudar sobre anjos e demônios exige de nós equilíbrio, para que a gente não fique arrodeando em vãs especulações, não é? E a nossa única fonte de consulta para embasar os nossos estudos acerca desse tema são as Sagradas Escrituras. Evidentemente que você vai achar livros de teologia, não vou nem comentar os outros, que vão ser específicos nessa disciplina, que é a angelologia, né? Ou a demonologia. Mas livros coerentes, baseados na nossa declaração de fé, você vai lê-los e vai observar que eles também não ficam divagando, eles ficam voltados para aquilo que está na Sagrada Escritura.
esses outros livros que são mais espetáculos do que mesmo literatura, a gente tem que ter muito cuidado, porque com certeza vai terminar indo por caminhos escabrosos. E na nossa declaração, nós já estudamos aí na página 85, o primeiro, segundo, terceiro e o quarto ponto. Só nos restando o sexto, que são os anjos decaídos, e o sétimo, o maioral dos demônios, pois também já vimos o quinto, que é a organização angelical. Então, anjos decaídos é sinônimo para demônio, porque o demônio nada mais é do que um anjo decaído. Todo demônio já foi um anjo. Por quê? Porque não se cria demônios, eles não se reproduzem, assim também como os anjos não se reproduzem. A gente já viu aqui que os anjos que existem hoje são aqueles que foram criados pelo Senhor nosso Deus. Então, os demônios são anjos decaídos, pois eles são aquelas criaturas que se rebelaram contra o Senhor em determinado momento da história que nós vamos ver. Então se tornaram anjos maus, que pecaram contra Deus e hoje continuamente praticam o mal no mundo, não é? Então decaído vem como adjetivo da sua situação em referência à sua queda, que foi verdadeiramente uma grande queda, que está baseada na sua rebeldia. Eles eram originalmente bons, como diz nossa declaração, e assim como o ser humano não eram autômatos, não eram programados como robôs para fazer só uma coisa. Deus deu a eles livre-arbítrio e usaram a liberdade sem responsabilidade, o que gerou uma grande libertinagem. E sob a direção de Satanás pecaram, rebelando-se contra Deus. Na Bíblia, a Bíblia também não vai utilizar nomes próprios, não vai ficar nomeando figuradamente cada um desses indivíduos. A Bíblia não revela para a gente nem os dos anjos, nós vimos que só há dois, quanto mais não vai perder tempo também nomeando tanto demônio. Mas há expressões para eles, que depois você pode ver na sua declaração de fé com as referências bíblicas, porque não temos tempo para citar uma a uma, mas os sinônimos são espíritos imundos, espíritos malignos, e há também tantas outras figuras de linguagem que podem ser utilizadas para ele. E quando se referem ao próprio Satanás, que é o chefe, o principal, o maioral dos demônios, aí sim há nomes próprios que se referem também um pouco à sua personalidade: tentador, inimigo, opositor, Beelzebul, príncipe dos demônios, pai da mentira, antiga serpente, grande dragão. Então, na verdade, está tudo falando sempre do mesmo indivíduo. Quando os irmãos encontrarem aí na Bíblia Sagrada, não há aí uma ideia de estar nomeando diversas entidades, né? Isso aí você vai encontrar em outras religiões, mas evidentemente não na Sagrada Escritura, porque o desejo de Deus não é revelar quem se rebelou, né? O desejo de Deus é revelar-se ao homem. Aquilo que Ele permitiu ser revelado a gente é para que nós possamos discernir entre o que vem de Deus e o que não vem. Mas quando é que eles surgiram, já que eles não foram criados por Deus? Quando nós lemos Gênesis 1, que é o relato da criação, no versículo 31, com uma visão panorâmica, né, do resumo dos 6 dias da criação e do 7º descanso, é-nos dito que Deus viu tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Anteriormente nós vamos ver que o autor utiliza a expressão que era bom, mas quando ele vai fazer o fechamento da criação, ele assevera não só que Deus ficou vendo aquilo com um qualificado bom, mas muito bom. Então, evidentemente que aqui não havia ainda a rebeldia satânica e o aparecimento dos demônios, porque havia perfeita harmonia entre céu e terra, não é, irmãos? Agora, lá no capítulo 3 e no versículo 1, já aparece a serpente mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito, e disse à mulher, já vai aparecer aqui falando com uma pergunta capciosa, astuta, sagaz: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E aí Eva vai entrar naquele diálogo que nós sabemos que foi um diálogo fatal. Então, em algum momento entre o capítulo 1 e o versículo 31 e o capítulo 3 e versículo 1, houve esta rebelião, que foi encabeçada
por Satanás. Ou, na tradição latina, Lúcifer, que significa portador da luz, porque essa era a principal característica dele. Nós vimos que havia hierarquia no céu, e ainda há, e Deus deu àquele ser, na criação, uma qualidade muito diferenciada. Isso está registrado para nós em 2 livros proféticos. Primeiro, em Isaías capítulo 14, se descreve de uma maneira muito linda, se começando a falar de um rei da Babilônia, mas depois o discurso passa deste rei para se referir a essa criatura angelical, o que na teologia é chamado de sensus plenior. É a capacidade de falar de 2 pessoas, 2 eventos, 2 fenômenos em um texto só. Fazer essa transição de maneira poética que você, se não tiver cuidado, não sabe se está se referindo a isto ou aquilo. Então, Isaías começa a profetizar contra o rei da Babilônia, e no meio da sua linguagem, pela revelação do Espírito, é claro, ele vai se referir a algo que tinha acontecido em tempos muito anteriormente a este, e evidentemente ao nosso que estamos aqui. Veja aí capítulo 14, versículo 12. Veja a maneira poética como ele fala: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, aqui é que está a chave do pecado: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Então, há aqui uma usurpação como não houve em nenhum outro momento da história da face da terra. Por mais que alguém queira o lugar de um rei, o lugar de um grande líder, o lugar de um grande presidente, mas isso obviamente não se compara, porque aquele que pleiteia e aquele que está, na verdade são a mesma coisa, homens. O que muda é a posição, mas ninguém nunca vai conseguir se equiparar, quanto mais se sobrepor ao nosso Deus, né? Então essa é a raiz íntima, o âmago do pecado, de onde ele vai nascer. Isso vai ser reafirmado como uma punição, que Deus não vai deixar a coisa acontecer e deixa eu deixar de sobreaviso, né? Se ele vai repetir de novo, não houve segunda chance. A punição já aparece no verso 15: contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Então, como ele desejou o mais altos céus, Deus deu a ele a mais profundeza. Me permita a repetição e o trocadilho. Isso também vai aparecer lá em Ezequiel capítulo 28. Ezequiel, como é um profeta que tem um nível de intimidade com Deus muito grande, e de forma muito poética, também figurada, vai descrever isso. Capítulo 28, versículo 11. Aqui o texto é um pouco maior. Ele agora também está falando contra o rei de Tiro, só que aqui também de forma figurada, falando do próprio inimigo das nossas almas. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Veja como ele era. Essa palavra aqui, aferidor de medida, pode ser também, em outra tradução, não sei qual é a sua, sinete da perfeição. Era como que ele fosse um metro de Deus, o que se via como um eixo de esquadrinhamento para comparar com os outros e padronizar uma medida o quê? Angelical, de maneira que quando olhasse nele, ele tinha a mais perfeita beleza, porque Deus escalonou, né? Hierarquizou as criaturas angelicais, e ele recebeu uma porção diferenciada também de inteligência e também de formosura, né? De aparência. Verso 13 diz que ele estava no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a sua cobertura: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda, ouro, por aí vai. Verso 14: tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci.
No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras folheadas andavas. Camarada não se satisfez em estar no monte de Deus, quis sentar na cadeira de Deus, né? Isso vai acontecer enquanto a gente estiver na terra. As pessoas matam e moldem por posições. Isso aqui está acontecendo há milênios, vai continuar acontecendo. Porque Deus que é Deus, o entronizado Deus, que nunca será removido, alguém desejou? Quanto mais as nossas posições aqui na terra, não é, irmãos? E o verso 15 diz que ele era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em ti. E que iniquidade é essa? O verso 17 diz que o seu coração se elevou por causa da sua formosura, corrompeu-se a sua sabedoria por causa do próprio esplendor. E aí observem, Deus não vai olhar duas vezes. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades e pela injustiça do teu comércio profanaste os seus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, e em grande espanto te tornaste, e nunca mais serás para sempre. O negócio foi tão sério que o imaginário social criou uma figura mesmo de chifres e de enxofre saindo do nariz, e de cauda, e de dentes raivosos, né? Olhe, mas obviamente que não é isso, né? Mas a coisa foi tão tremenda, e aqui se cumpre a sentença de Deus, que quando se fala no inimigo das nossas almas, obviamente que se há essa imagem no imaginário social. Mas é interessante, como eu estava dizendo, que ele e aqueles seus adeptos que ouviram a sua conversa, que Eva não foi a primeira, foi a primeira humana, mas um grupo tentou se engabelar pela proposta e obviamente viveu também com ele o juízo de Deus. E 2 apóstolos vão mostrar que para estes não teve misericórdia. O primeiro deles é Pedro, na segunda epístola universal, capítulo 2 e versículo 4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Então, com eles não teve conversa, audiência, diálogo, porque a iniquidade foi tremenda. Não foi um deslize, não foi uma coisa de quem faz sem querer fazendo, foi maldade concentrada, o suprassumo da maldade revelada no coração. E estes Deus usou de forma didática, mostrando um exemplo para toda a história de que ninguém nunca vai ocupar o lugar de Deus. Judas também entendeu isso pela revelação, lá antes do livro de Apocalipse. No verso 6, vai nos mostrar que a situação destes seres não foi facilitada. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em algemas eternas, até o juízo daquele grande dia. Então, observe 2 coisas. Por serem criaturas angelicais, eles têm poder, e poder sobrenatural, mais do que a gente. Eles têm um nível de poder mais elevado do que o nosso, porém um pouco menor do que o dos anjos, porque como se corromperam e com o pecado, perderam uma grande parcela do poder natural que Deus os tinha dado. E este poder que eles têm ainda não é usado de forma irrestrita. Deus impôs limites, eles estão algemados, mas não com algemas físicas, é a algema da imposição do limite de Deus, do Deus que diz até onde eles podem ir. E nós vamos ver que na Bíblia há diversos exemplos disso. Não foi somente uma vez que Deus vai mostrar. Um desses exemplos estamos estudando esse trimestre de forma profunda, que é o próprio Jó. Quando no capítulo 1 Satanás vai pedir autorização a Deus para fazer o quê? Para mexer na vida de Jó. Capítulo 1 do livro do patriarca, o verso de número 11, o Senhor diz:
aliás, ele, Satanás, diz para Deus: mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto está na tua mão tu tens, somente contra ele, olha Deus impondo o limite, tu não estendes a mão. Porque Satanás, ele sempre vai aparecer para exercer a sua função, que é de acusar, se opor, fazer intriga, gerar inconsistências. E ele veio arrodeando a terra, se pôs no meio do Filho de Deus. Estudamos isso logo no começo do trimestre. Deus fez uma pergunta ao diabo, um pouco irônica, porque Deus disse: olha, de onde tu vem? E ele respondeu de forma mais irônica ainda: de rodear a terra. É uma resposta genérica, né? É uma resposta genérica. Mas Deus, que é Deus, onipresente, onisciente, onipotente, aí botou Satanás no lugar. Porque se ele rodeou a terra, ele podia ter visto milhões de pessoas que já habitavam a terra. Mas no meio daqueles milhões, não bilhões, milhões, Deus disse: então, já que estava rodeando a terra, Deus sabia qual era a intenção dele, antes de ele falar, observaste o meu servo Jó. Deus já impondo o limite, usando um pronome possessivo para dizer: propriedade minha, viu? Antes de falar qualquer coisa, lembre-se que ele é meu, e é meu servo. E Satanás não se satisfaz com esta primeira experiência, vai novamente na presença de Deus pedir mais uma vez para mexer com Jó, e o Senhor vai dar novamente a ele uma oportunidade, mas impondo o limite, no capítulo 2, versículo 6. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa porém a sua vida. Então, seja qual for a ação do maligno, seja qual for o seu plano, por mais ardiloso que seja, Deus sempre vai dizer até onde. Ele nunca vai fazer todo o querer dele, o inimigo, né? Aí tem gente que fica com medo: não, porque o inimigo, meu vizinho, fulano é feiticeiro, fez isso. Não se preocupe, porque vai fazer, ele vai gerar algum efeito, mas sempre haverá um limite, não é? Outra situação foi com o sumo sacerdote Josué. Zacarias nos mostra isso. Quando Josué se pôs no santuário para servir ao Senhor, Satanás já estava de tucalha para acusar o homem de Deus, porque ninguém escapa dele não, viu? Nem pastor, não tem blindagem diferenciada para pastor, dirigente de comissão. Ele ataca com mais raiva ainda. Não tem isso não. Então o sumo sacerdote quase que não escapa. Capítulo 3 de Zacarias, o Senhor mostrou a ele, Josué, que estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para ser opositor. Mas o Senhor, porque se Zacarias fosse esses crentes de hoje, ia ficar tremendo de medo, não é? Ao invés de olhar para a presença de Deus, e olhar para a presença do inimigo. Porque tem crente que consegue, gosta de evidenciar a ação do maligno. Ele evidencia mais o maligno do que Deus. Ele vai orar, ele fala mais do diabo do que de Deus. Vai pregar, fala mais do diabo e do inimigo do que de Deus. Isso é inaceitável, irmãos, porque a gente não foi chamado para dar ibope para ele. E quem está diante do Senhor não se preocupa de quem está em derredor, porque ele está diante do Senhor. Isso basta. E Deus se responsabiliza quando alguém está diante dele. E no meio disso tudo, Deus não deixou o diabo nem falar. No versículo 2, o Senhor disse a Satanás: eu te repreendo, ó Satanás, eu te repreendo. E Josué, vestido de veste suja, estava diante do anjo. Olha aqui o perigo da brecha aberta. Porque o perigo do crente é ele pensar que tem uma redoma de vidro lhe protegendo, de que ele é perfeito, que ele está no escalonamento diferenciado. É aí onde entra a brecha para o inimigo trabalhar. Mas Deus vai fechar a brecha, Deus vai desfazer o embaraço, Deus sempre entra para fechar as roturas e o inimigo não tem ocasião contra mim e ti. E no versículo 4 o Senhor vai dizer: tira as vestes sujas e coloca nele veste nova, porque eu apaguei o pecado. E Satanás não vai ter oportunidade de falar mais nada. Deus se
se responsabiliza com a igreja, viu? Não fique com medo de nada que vier do inferno, porque se você estiver na presença do Senhor, aí sim vem uma blindagem espiritual, aí vem uma justificação espiritual, porque a tarefa do diabo é apontar o dedo, mas a tarefa de Deus é cortar o dedo do diabo. Mas como assim? Não fisicamente, é tirar a ocasião que ele está usando para ir contra ti. E quando ele apontar, o Senhor sempre vai dizer na vida do crente fiel: chegaste atrasado, a minha graça chegou primeiro, meu sangue chegou primeiro, meu livramento chegou primeiro. É a garantia de Deus para a igreja. E se não fosse essa garantia, estaríamos mesmo tragados. Como diz o Salmo: se não fora o Senhor, ora diga a Israel, eles não teriam engolido os vivos. Que a fúria é tão grande que não ia nem mastigar. Abocanhar de uma vez, matar de uma vez, calar de uma vez, neutralizar, aprisionar, destruir a minha, a tua vida. Mas ele que salive lá para o inferno, porque o Senhor diz: eu sou como um muro de fogo ao redor do meu povo. Eu sou baluarte, eu sou torre forte, eu sou alto retiro, eu sou refúgio, eu sou fortaleza, eu sou escudo, eu sou bloqueio, eu sou espada, e nada virá sobre ti, Israel. Seja um crente que tem esta confiança e que tem esta convicção. Jesus também, o Senhor Jesus viveu isso indiretamente na vida de Pedro, né? Pedro todo, depois de fazer aquela declaração. Eu amo essa passagem de Mateus 16, verso 13 a 23, porque aqui tem como se fosse uma grande gangorra. Pedro expressa uma célebre declaração que fica registrado num cânon sagrado, e depois Jesus abre um pouquinho a portinha da revelação do mundo espiritual, porque se Deus mostrasse tudo do mundo espiritual a mim e a você, a gente ia morrer de medo, a gente não ia suportar, né? Tem gente que ora: Deus, eu quero ver demônio, me mostre, Senhor, o Espírito. Não peça o que você não pode suportar, porque se Deus permitisse a gente ver, a gente corria. Eu me lembro que todo mundo dizia a mim: não, porque eu tive uma experiência, eu ouvi uma voz, eu senti um cheiro, eu ouvi uma fumaça, não sei o quê. Eu disse: mas Deus, eu nunca vejo nada. Eu acho que eu não sou tão crente como todo mundo, porque todo mundo vê, todo mundo sente. Às vezes, tu visse um algo, tu negócio de um algo. O que algo? Não sei, né? Crentes místicos, espiritualistas. Mas eu lembro que um dia eu fiz uma oração ao Senhor, eu até esqueci. Eu disse: Deus, se tu achas que eu tenho condição de ver um dia, me dê uma experiência do mundo espiritual. E orei, esqueci, passou. Não sei nem quando foi o intervalo de tempo. E um dia eu dormindo, eu solteiro ainda, morava com a minha avó, num apartamento, e de madrugada eu me acordei. Deus permitiu eu me acordar para eu ter certeza que aquilo não era um sonho. Eu me acordei, tudo apagado, a porta da minha casa era de vidro, então a luz do prédio entrava e eu via tudo claro na sala, normal. Então acordei, vi, estava tudo ok, e me deitei. Automaticamente, quando me deitei, eu vi e senti braços, não conseguia contar, muitos braços pretos saindo debaixo da cama e sufocando o meu pescoço. E eu dizia: Deus, o que é isso? Isso não é sonho. E ia gritar para chamar a minha avó e não conseguia. Não conseguia falar absolutamente nada. Eram tantas mãos, irmão, tudo no meu pescoço de uma vez, e eu já perdendo a respiração. Aí uma voz na minha mente disse: chama o meu nome. Aí eu disse, só na mente, que foi coisa de Deus mesmo, não tinha nem como falar. Eu disse: em nome de Jesus, eu repreendo este mal. As mãos, saiu, desapareceu. Aí pronto, voltei a dormir, fiquei por ali, não contei a ninguém. Aí depois passou uns meses, eu me mudei e fui morar em outro apartamento. Aí eu acho que Deus, para me mostrar que aquilo não foi coisa da minha mente, não é mito, né, que a teologia liberal diz. Aí outra noite aconteceu a mesma coisa, eu me despertei até com uma barata voando, e eu disse: meu Deus, o que é isso? Voltei ao normal. Quando me deitei de novo, aquelas mãos do mesmo jeito vindo, mas aí eu já tinha outra experiência, e dessa vez eu consegui falar. Quando a irmã já foi chegando, eu já fui dizendo: em nome de Jesus eu te repreendo. Aí ela saiu. Eu passei o dia normal, à noite, quando acordei, minha mãe morava no outro bloco, quando fui almoçar, contei: rapaz, tive uma batalha espiritual esta noite. Eu contei a ela. Ela disse: se foi, eu também tive. E se foi, a senhora tive. Eu vi um bocado de mão saindo debaixo da cama e vindo para o meu pescoço me sufocar. E eu disse: que horas foi? Mais ou menos às 3 horas da manhã. Eu disse: foi o mesmo horário do meu. Eu creio que Deus permite, às vezes, a gente ver só uma brecha.
para a gente ver que é guerra. E que quem está em guerra não pode ficar muito abestalhado. Deixa eu tirar aqui um cochilo, que o general de guerra está guerreando, aí eu só vou descansar. Tem que estar na posição de batalha. Vida santa, veste branca, boca fechada, olhos com colírio do céu, coração limpo, mãos puras, para quando disser em nome de Jesus, pode ser a legião que for, ela bate em retirada. Não vai nem se manifestar, viu, que eu não quero bagunça. Vai embora sem falar uma palavra, porque no nome dele todo mal é disperso. É isso que a igreja atual precisa ter mais. A igreja atual se teologizou, secularizou, se materializou, se equiparou de tudo, mas faltou a ela poder, faltou a ela autoridade espiritual. E o maior problema da igreja atual é porque o primeiro passo é negar a realidade espiritual. Eu sei que há dois polos muito grandes na igreja atual: o polo ultra-racionalista. Não, nada disso existe. As lutas que passamos são lutas existenciais da mente, filosofia e tudo mais. E o grupo místico mesmo, que bota cabelo em ovo. Mas o crente tem que pedir esse equilíbrio de Deus, esse discernimento, para dosar. Porque nem sempre o diabo vai aparecer rangendo os dentes. Na maioria das vezes ele vai aparecer rindo. Nem sempre ele vai aparecer com fumaça. Muitas vezes vai aparecer com pétalas de rosa. E a gente tem que ter um dom que é muito raro na igreja, chamado discernimento de espírito. E discernimento de espírito não é olhar e ver anjo e demônio, é discernir os propósitos e as intenções por trás das ações. E quem dá esse discernimento, esse sentimento, é o próprio Espírito Santo ao homem. E Jesus teve esse discernimento com Pedro. Pedro disse uma frase tão linda, não é, irmãos? Que nós conhecemos, quando nos perguntou: olha, o que é que todo mundo diz que eu sou? Aí falaram, e você dizia o quê? Aí Pedro: és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Uma confissão, reconhecendo que Cristo era o Messias. Jesus disse: olha, isso que estás falando, não é tu que está falando não, tem que ser mesmo revelação de Deus, porque a mente humana não consegue acompanhar. Botou Pedro lá em cima. Pedro tinha acabado, irmão, de desenvolver um conhecimento teológico profundíssimo, mas pela revelação de Deus. Segundinhos depois, Jesus diz: olha, eu vou sofrer muito, vou ser entregue aos anciãos, aos principais sacerdotes, vou ser morto, ressuscitado. Aí Pedro veio: Senhor, não, Senhor, tenha pena do Senhor, tenha um pouquinho de amor próprio, faça isso não. Olhe, não vai acontecer isso. Eu não vou deixar ninguém fazer isso com o Senhor. Vai ter que passar por cima de mim primeiro. Olhe, qual é o líder que não quer ouvir isso, né? Alguém dizer: não, ninguém mexe com o Senhor não. Como eu chego com o Senhor, tem que passar por mim. Jesus não se abobalhou. Eita, Pedro, que coisa. Não, cala-te, Satanás. Vai lá para trás que é o teu lugar. Eu sei quando é tu que está falando. Eu sei quando é o pai que está falando. E eu sei quando é o homem que está falando. E aqui tu não fala. Sai! Se olha, Pedro, tu nem sabe que Satanás um dia me pediu para cirandar com a tua vida. Deus abriu uma janelinha do mundo espiritual para Pedro. Satanás pediu para fazer contigo como faz com trigo, botar uma roda puxada para o boi para cortar, porque a casca do trigo é grossa, tinha que ser algo muito pesado para cortar. Pois o diabo foi pedir isso para fazer com Pedro. E ele pode pedir o que ele quiser. Jesus disse: não faz, porque Pedro vai ser o primeiro pastor presidente da igreja. Ele vai me dar muito trabalho, porque ele tem uma língua bem grande, colérico, muito emotivo, mas ele vai cumprir o que eu determinei na vida dele. Vai para trás, porque é meu. Não preocupa não, irmão. Porque o gato preto, disseram a mim que não tem gato preto, é um mau presságio. A sandália está embocada, não passa aqui na frente da minha barriga. Para com isso, que nós não somos crentes folclóricos, somos homens de Deus, mulheres de Deus, igreja do Senhor, lavada, blindada no sangue. E Jesus é quem dá a última palavra na vida da igreja, seja qual for a batalha que vier sobre ela, né? Seja qual for. Ele disse para Israel: contra Israel não vale encantamento. Pode fazer suas feitiçarias para cima e para baixo, cantar cantiga pelo avesso, mudar o disco, fazer o que for, mas o meu povo feitiçaria não pega. Pode vir peste de dia, de noite. Se disser assim: não, vamos de meio-dia, não pega, está blindado. Então vamos de madrugada, não pega também, porque ele está dormindo, mas eu estou acordado dizendo: é o meu povo, é a minha propriedade. Tu crê que enquanto dorme Jesus te vigia? Vigia a tua casa. É mais sobre a
não dorme, nem tosqueneja. Ele não pisca nem o olho. Tu crê que o teu guarda não pisca nem o olho para hidratar os olhos. Os olhos dele é como chama de fogo, contemplando os bons e os maus, para dar a recompensa de cada um de acordo com as suas ações. E esse é o Deus que nós servimos, independente daquilo que está nos cercando no mundo espiritual, né? E Jesus, ele foi muito equilibrado em revelar essas coisas. Observe que Jesus não dava ibope ao diabo. O modo de expulsão de demônio de Jesus é muito diferente do atual, principalmente das igrejas neopentecostais. Jesus não dava voz ao diabo. Quem falava era ele, Jesus. O diabo só tinha a oportunidade de pegar as trouxas e ir embora. Mas hoje mudou muita coisa. A expulsão do demônio, né, é um espetáculo à parte do culto ou da visita. As irmãs da comissão, né, o Madal quando evangeliza, a campanha evangelizadora, a gente está acostumado a viver isso. Ir visitar uma pessoa e dizer, vamos lá orar. Quando chega para orar, se manifesta o demônio. Ou também que não viveu o contrário, de alguém dizer, está cheio de demônio, e quando você chega lá, o Senhor diz, não é. Porque alguém pensa que a igreja do Senhor não tem discernimento, mas a igreja do Senhor tem discernimento. Que às vezes você vê uma pessoa que pensa que é endemoniada, mas ela não está. Aí faz todo o espetáculo, e ali pode ser efeito de droga, efeito de álcool, problema psiquiátrico. Assim também como às vezes você olha para alguém e diz, já está expulso, mas às vezes são muitos demônios, só expulsou um, ficou o resto todinho. Aí quando você sai, a família liga, rapaz, voltou de novo, está do mesmo jeito. Poxa, mas eu não falei não, Jesus não expulsei, expulsou um, tem que saber fazer do jeito certo. E Jesus sabia fazer do jeito certo. Quando era um, ele falava com um, e quando era um grupo, ele falava com o grupo todinho. Ele não deixava brecha não, para outra interpretação. Arrasta tudinho e vai embora. Jesus era tão poderoso, irmão, que eu amo aquele episódio de Gadara. Ele foi chegando, ele nem começou o culto de libertação, ele não cantou nem o hino da harpa, viu, Ox? Ele só estava chegando para começar o culto. Os demônios já foram batendo continência. Que temos contigo, ó Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Tu já veio aqui mexer com a gente. E Jesus disse, vim fazer a minha obra. Vai, sai tudinho. E os demônios fizeram um pedido. Eu nunca vi demônio fazer um pedido, mas eles tinham tanta consciência que Jesus era grande, que disseram assim, manda a gente pelo menos entrar nos porcos. E Jesus, para mostrar que tem poder, disse, pronto, vai tudinho para os porcos. Irmão, aqueles demônios tudinho estavam em um rapaz. Quando eles saíram, foi necessário uma vara de porcos para dar conta deles, né? E o que aconteceu? Jogaram no precipício. E o povo da cidade, ao invés de dar glória a Deus, depois foi preocupado com o prejuízo, porque não ia fazer mais um bacon, um torresmo, um negócio, né? Ao invés de dar glória a Deus, porque Deus tinha feito a obra de libertação, estavam olhando para o material. Mas Jesus falou com aqueles demônios como quem fala uma palavrinha só. Diferente de hoje em dia, que se pergunta o nome do demônio. Quem está preocupado em saber qual é o nome do demônio? Perguntar quem é o chefe dele. Porque acha pouco perguntar quem ele é. Olha, você está em qual patamar? Quem é que está acima de você? Quem mandou você vir aí? Conte como é o dia a dia. Você está fazendo o que na vida dela? Nada disso. Se você fizer desse jeito, você é achado reprovado diante de Deus. É chegar, colocar a mão e dizer, em nome de Jesus, eu te repreendo. Pode sair, acabou, não sai na hora. Sai na hora. Só se você estiver todo desmantelado, aí você vai apanhar do diabo. Se prepare para levar uma lapada do diabo. E porque a força da possessão demoníaca, como eu disse, eles têm poder sobre-humano. A pessoa faz coisa tremenda. Já ouvi tanto relato de alguém dizer, fui expulsar, o homem estava levantando um sofá, o homem quebrou uma porta com um murro, a mulher fez coisa que uma mulher não faz, mas não era ele, era o espírito imundo. E o espírito imundo, quando chega para destruir, para acabar. E a gente não pode estar fazendo conversa nem diálogo não. É chegar e mandar ele para o destino dele, o destino eterno, e não ficar fazendo espetáculo, cantando corinho de fogo, tocando pandeiro, mandando fazer uma roda, todo mundo bota a mão. Não precisa disso. Agora, antes disso é preciso uma vida santa e discernimento espiritual, para entender quando é necessário estender a mão e quando é necessário apenas uma oração. Outra coisa, tem que ter também muito cuidado, principalmente com pessoas não crentes de outra religião. Às vezes é uma pessoa da igreja, mas
o parente não é, o amigo não é. Você pode fazer vida, já chega lá, Satanás, eu te repreendo. Não é assim também. Conversa com a pessoa, canta um hino, dá uma palavra. Aí você pode ser um instrumento de Deus com muita sabedoria e perguntar à própria pessoa: você sente na sua vida uma ação que você sente que é maior do que você, mais forte do que você não consegue controlar? Começar a fazer a pessoa entender, conscientizar-se da situação que ela está vivendo. Você permite eu fazer uma oração sobre isto? Clamar o nome de Jesus sobre a sua vida? Orar para que Deus expulse? Sim, aceito. Isso é a sabedoria de Deus, irmãos, que a igreja tem que ter. Não chegar dizendo que todo mundo está endemoniado, né? O crente, quando quer xingar alguém, diz logo: aquele endemoniado, não é? Mas tem que ter cuidado para não chegar numa visita, na primeira oportunidade de evangelizar para alguém, já chegar dizendo: eu vi um algo ali, irmão, já vi tanto isso, meu Deus, dá vontade de mandar voltar para casa. Fui ali no quarto, vi um algo, tirar a roupa da pessoa, abrir guarda-roupa, deve mostrar um algo aqui. Calma, irmão, não é assim, porque senão aquela pessoa vai entender que todo crente é assim. Vamos dizer assim: posso ir à minha igreja? Não, pelo amor de Deus, que a irmã veio, abriu meu guarda-roupa, tirou as roupas todas, mexeu no meu sapato. Não, irmão, é com muita sabedoria, mas sobretudo com muito poder, sem espetáculo, mas uma ação definitiva. E depois que fizer este ato, perguntar à pessoa: você quer aceitar Jesus como seu Salvador? Né? Você aceita? Você quer reconhecer Ele, o senhorio dele na sua vida? E aí você também vai ter uma boa prova, um bom teste, se a pessoa ainda está sob ação demoníaca. Porque na maioria dos casos, quando ainda está em ação demoníaca, você vai ver que a reação é diferente de quando ela já está por ela mesma, né? Já vi um irmão que foi perguntar a uma pessoa se quer aceitar Jesus e disse que não estou falando com você, eu estou falando com ela. Sai em nome de Jesus. O demônio saiu. Você quer aceitar Jesus? A mulher: quero. E a igreja ficou toda: glória, glória. A gente tem que ter esse discernimento, irmãos, não é? Então Deus, Ele ensina isso através da palavra, e Jesus é o exemplo de maneira prática, porque o diabo, ele é velho, ele usa a mesma estratégia desde o Éden, é a estratégia do engano. Deus não, Deus renova, Deus vai dando novidades à sua igreja, mas o inimigo, como ele é limitado, aí ele utiliza a mesma estratégia. Deus é quem vai surpreendendo a gente com o seu poder e com a sua glória. E como ele usa um engano, muitas vezes ele consegue o seu objetivo. E passar na mente de uma pessoa a ideia de que ele lê mente, de que o demônio sabe o futuro, que aí vem a quiromancia, né? Cartomancia, lemão, búzio, jogar carta. Mas meu Deus, falando do meu passado todo, como é que ele sabe? Sabe, mas não é porque ele tem um espírito que lhe dá o conhecimento de todas as coisas. Ele sabe pela observação. Porque uma realidade do mundo espiritual é que nós estamos sendo atucalhados pelo inimigo das nossas almas através dos seus enviados. Então eles observam e tiram as suas conclusões a partir das observações, e deduzem conclusões e hipóteses a partir delas, de maneira que uma pessoa desavisada vai confundir até quando é Deus que está falando e quando é o inimigo. Lembre-se que a palavra nos alerta que ele consegue até se transformar, se revestir, se fantasiar de anjo de luz. Então quantas pessoas não são engabeladas pelo espiritismo kardecista, porque viu seu pai, seu avô, sua mãe, mas era ela, falou comigo, falou coisas da minha infância. Isso para ele é fácil de fazer. Mas só um é que conhece o presente, o passado e o futuro. Só um que conhece o que está no profundo do teu pensamento. Por isso que quando você estiver em batalhas espirituais, tem orações que devem ser feitas até em silêncio. Tem orações de batalha espiritual que não podem nem ser audíveis. Tem que ser no secreto da mente, porque só um tem acesso. E quem é ele? Isaías 46 nos mostra, versículo 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. Anuncio o fim desde o começo, e desde a antiguidade sei as coisas que nem ainda aconteceram. E digo, o meu conselho será firme,
e farei toda a minha vontade. Então, somente um conhece tudo isso. O inimigo vem da imitação, que é outra estratégia dele, da repetição. E a igreja tem que ter, mais uma vez, o discernimento para não se engabelar. Veja o que Jesus vai dizer de Satanás, lá no Evangelho escrito por João, capítulo 8 e versículo 44, que é conhecido da igreja. Jesus está falando isso aqui, não é para o povo do mundo, não. Ele está falando isso aqui para os fariseus, para os judeus. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Olhe que o engano foi a primeira ferramenta da serpente lá no Jardim do Éden, e ainda hoje continua sendo. Ideologia de gênero, diabo entrar na mente de um rapaz e botar na mente dele que ele é uma menina, entrar na mente de uma menina e colocar que ela é um rapaz. Eu estou dando aqui um exemplo dentre tantos outros que ele usa neste mundo que nós vivemos hoje, sempre na base do engano, da mentira, de querer inverter os valores. O certo é errado, o errado é o certo. Ninguém sabe discernir o que é preto, o que é branco. E Deus falou na boca do profeta: ai daquele que chama a luz treva e a treva de luz. Porque Deus sempre gostou dos pingos nos is. Deus sempre gostou de discernimento, de dizer isto é isto e aquilo é aquilo. Nunca com Deus haverá subentendidos, mal-entendidos, malditos. O nosso Deus é o Deus da palavra revelada, tanto que um dos nomes dele é Verbo, porque ele gosta da verdade, porque ele é a própria verdade. Ele não é verdadeiro, nós já vimos isso. Ele é a verdade. Então aonde Deus chega, a mentira não consegue habitar. Olha, irmão, de tantos pecados que existem, um dos quais a gente tem que lutar mais é contra a mentira. Porque aonde tem mentira, Satanás está entronizado. Seja qual for a mentira, seja para quem ela for contada, lute todos os dias para ser verdadeiro. Ainda que às vezes isso lhe traga preços, ainda que às vezes você vai ter que se expor um pouco, mas é uma verdade dita com óleo. Está bem que não é um verdadeiro? Eu falo mesmo, eu sou assim. Não é desse jeito, porque isso é arrogância. Mas a verdade dita com equilíbrio, com unção. Diabo pega a cauda dele, o rabo, se é que ele tem, e desaparece, sem você precisar marchar, pular, fazer nenhuma estripulia, só com a verdade. Dizer: olha, aqui tu não vai ter freguesia não, eu prefiro pagar o preço, mas dormir em paz. E quando alguém vier colocar na sua palavra, ou melhor, na sua boca, palavra que você não disse, repreenda na hora. Diga: irmão, vamos voltar aqui, rebobina a fita, está havendo engano, eu não falei. Vamos consertar logo isso, vamos resolver isso, para ficar em paz. Satanás não vai operar e nem imperar naquele lugar, porque a verdade é como um holofote de Deus que chega e dissipa toda e qualquer trevas. Lute, irmão, para viver uma vida de verdade. Verdade nos seus relacionamentos, verdade no seu ambiente de trabalho, verdade no meio da sua parentela. Quando tiver algo para dizer, diga: Deus, me dê graça, me diga as palavras e me ajude a dizer, me ajude a me posicionar, para que o teu nome seja glorificado na minha vida. E você vai vencer muitas guerras. Nunca comece nada com mentira, porque lá na frente vai ter um problema muito grave no seu viver. Isso é uma coisa tão simples, que todo pai ensina um menininho logo no começo da vida, mas que o nosso pai precisa estar nos ensinando todos os dias, porque de vez em quando a gente dá uma escorregada, não é? De vez em quando. E tem gente que mente tanto, que até ele acredita na própria mentira. E assim, olha, irmão, é uma coisa tão terrível, que é como se fosse um outro universo. Ele vive já aquela mentira, de maneira que se você contar a verdade para ele, ele já se atrapalha.
É uma coisa tremenda, e a filosofia, a psicologia vai dar outras explicações, mas sabemos que isso aí é ação também demoníaca, de alguém que vai tendo a sua mente embaraçada pelo inimigo das nossas almas. Fale pouco, mas seja verdadeiro e verdadeira. Quando alguém disser, irmão, você fala pouco, né? Irmão, vai orando por mim. Mas quando Deus te deu a oportunidade de falar, que a tua palavra soe como um martelo e que gere um eco na terra, e alguém diga, rapaz, olha, até eu vou me ajeitar, vou me posicionar, porque dali procede verdade. É importante que a igreja nesta última hora caminhe assim, porque às vezes para agradar o mundo a gente vai fazendo concessões, mas é importante que no primeiro dia, no primeiro encontro, no primeiro momento, se diga logo como é, e com certeza nós não sofreremos. O diabo no Antigo Testamento, ele trabalhava, e nós vamos ter registro de suas atividades, porém de uma maneira ainda limitada. Nós não vamos ver tantos sinais de possessão demoníaca. Há um que é destacado, que é o de Saul, quando perdeu o Espírito de Deus. Você pode ler depois na sua casa, primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Só que é interessante que Davi chegava lá, tocava a harpa, o espírito mal saía, mas depois ele voltava, porque o triunfo sobre os demônios só ia ser inaugurado no Novo Testamento. No Antigo Testamento era como que fosse um paliativo, porque quem ia amarrar o demônio e botar ele encaixotado no lugar dele era Jesus de Nazaré. Antes dele era só um paliativo, porque a inauguração do ministério de Jesus é que ia destronar Satanás. Mas no Antigo Testamento nós vamos observar, evidentemente, algumas situações em que o diabo estava trabalhando com os seus demônios. E qual era a igreja? O principal elemento, o principal fator onde nós vemos ação demoníaca. Deuteronômio 32, verso 16 e 17. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Isso aqui é falando do comportamento de Israel para com Deus. Sacrifícios ofereceram aos diabos e não a Deus, aos deuses que não conheceram. O pecado da idolatria, o pecado da prostituição espiritual. Quando Israel deixava de adorar a Deus para adorar a outros deuses, veja que a Escritura Sagrada nos mostra que na verdade o que eles estavam fazendo era adorar ao próprio demônio. Isso vai ser repetido no Salmo 106. Por isso que Deus nunca aceitou e sempre combateu o pecado da idolatria. Salmo 106, verso 35. Antes se misturaram com as nações e aprenderam as suas obras. Serviram aos seus ídolos, que vieram a ser-lhes um laço. Demais disto, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Então, observe que esses cultos, eles eram tão demoníacos, que eles sempre terminavam em destruição. Sacrifício de criança, mutilação, não é? Prostituição cultual, que era justamente, obviamente, tudo aquilo entregue a Satanás. No ministério do Senhor Jesus, Jesus já vai chegar quebrando tudo. Enquanto o povo estava esperando que ele ia chegar quebrando o trono de Herodes, o Império Romano, né? Fazendo uma revolução sindicalista, Jesus chegou, bem simples, já falamos aqui do ministério dele, mas quebrando tudo. E como? Expulsando o demônio. Às vezes alguém chegava, Jesus, vamos fazer uma visita ali ao enfermo, como nós conhecemos, e ele não repreendia a enfermidade, ele repreendia o demônio que estava causando a enfermidade. Era tremendo. E era uma coisa tão nova e tão tremenda que os judeus não estavam acostumados, que causou espanto. Rapaz, o que é isso? Que tanto exorcismo é esse? Que ninguém nunca viu um negócio desse. Porque Jesus chegava já estendendo a mão. Sai, sai, sai. Ele veio para libertar mesmo os oprimidos, os cativos. E esse espanto vai ficar registrado lá em Marcos, capítulo 1. Os seus contemporâneos, sem entender, no verso 27, né? Porque, veja aqui, a cura do endemoniado de Cafarnaum. Vale a pena a gente ver isso. Marcos 1 e 21. Entraram em Cafarnaum no sábado, indo ele à sinagoga e ensinava.
e maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo. Vê Jesus pregando, vê que coisa. Isso foi uma das primeiras pregações dele, né? Cafarnaum foi lá no começo. Aquela coisa ainda bem, né? Suave, familiar, como que fosse ainda nos primeiros passos de Jesus. Jesus pregando, salvação, as verdades eternas, todo mundo maravilhado. Aí o espírito imundo falou na boca do homem, dentro da sinagoga, no meio da reunião: que temos contigo, Jesus de Nazaré? Jesus nem tinha se dirigido a eles ainda. Porque quando Jesus chega, alguém diz que alguma coisa acontece? Se preocupe não, irmão. E às vezes Deus não vai precisar nem falar. Só a presença de Deus na tua vida silencia o inferno. Irmão, tem situação, igreja, que você não vai precisar nem estender a mão. Você não vai precisar proclamar nenhuma palavra. A presença de Deus na tua vida vai ser tão tremenda que vai afugentar o inferno. Jesus estava pregando a palavra, os demônios não suportaram e disseram: vieste destruí-los. Só que eu acho lindo, porque até quando o diabo, os demônios, estavam lutando contra Deus, eles terminavam glorificando, eles terminavam adorando a Jesus, porque os fariseus ainda estavam debatendo quem era o Messias ou não, e os demônios aqui já estavam batendo continência. Eu estou falando aqui de demônio. Os demônios aqui abrindo a boca dizendo: tu vieste destruir. A gente sabe que tu és o Santo de Deus. Os demônios batendo continência, tendo que adorar diante de Jesus. A gente disse: é. Só que Jesus não ficou feliz com o elogio, né? Obrigado aí. Valeu. Alguém gravou para servir de testemunho. Jesus parou a pregação e disse: cala-te e sai, porque agora quem domina aqui sou eu. Vai embora. Não conversa não. Aonde tiver o mal, Jesus chegar, ele vai ser expulso. Use a autoridade de Deus na sua casa. Aí você fica: eu vou chamar a irmã Cláudia, eu vou chamar o pastor, eu vou chamar o pastor Roberto, chamar o pastor Zé Wellington. Chama Jesus, terra seca. Estende a tua mão e usa a autoridade que Deus te deu, e o mal vai ser repreendido e expulso da hora. Crente que vive de muleta, não sabe usar a autoridade do nome de Jesus na sua vida. Eu não estou falando, irmão, de uma situação, de uma guerra espiritual, que é óbvio que a igreja está aqui para ajudar uns aos outros, mas nunca tentou, nunca usou a autoridade do nome de Jesus. Mas tu vai estender a tua mão e dizer: Satanás, encerra a conversa agora, porque este lar é o lar de crente, esta vida é de altar, a minha vida é como uma oblação diante de Deus, e aqui não tem espaço para outro que não seja o Senhor, o nosso Deus. Foi por isso que Jesus chamou a atenção, porque Jesus não fazia nada muito espetacular, mas que gerava uma surpresa, porque era tão simples, era tão poderoso e ao mesmo tempo era tão simples. E o verso de número 26 diz que o espírito imundo se agitou, gritou, mas no final saiu. Você pode fazer o escândalo que quiser, mas no final você vai sair, porque o nome de Jesus, evidentemente que tem poder. E ao invés das pessoas glorificarem, eles se admiravam, dizendo: que é isso? Que religião é essa? Isso aí a gente nunca aprendeu não. Com que autoridade esse homem ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem? Então que possamos estar blindados com esta autoridade, porque é guerra. É guerra dentro de casa. Aí quando a gente vence dentro de casa, aí é guerra com o vizinho. Aí quando vence com o vizinho é do outro lado da rua. Aí quando vence na rua, Satanás encontra a brecha, é uma guerra dentro da igreja. Aí quando vence aqui, é uma no trabalho. Aí quando vence, ele manda um desconhecido no meio da rua. Ele pode mandar o inferno todinho, mas é a flecha vindo e Jeová quebrando. É a flecha vindo, Jeová quebrando. É as armas do inimigo vindo. E não tem problema não, porque a igreja está armada até os dentes. É a sandália do evangelho, é a couraça da justiça, é o cinto da verdade, é o capacete da salvação, é o escudo da fé e a espada do Espírito. Vem pra cá não, que a gente desbarata os laços do inferno com toda oração e súplica, porque o Senhor nos deu autoridade para resistir e ficar firme depois de tudo. Pode vir a luta
luta que vier, mas tu não vai ficar envergado, tu não vai ficar encurvada, você não vai balançar nem para o lado, vai resistir tudo e ainda vai continuar firme. Essa mulher é de ferro, esse homem é de ferro, não, é o sangue de Jesus que nos deu autoridade, nos deu poder e nos blindou, e assim nós vamos vencer. Jesus, no seu ministério, nunca foi para um centro de oração para dizer: vou dar casa própria ao discípulo tudinho, vocês vão precisar andar muito para ter um lugar para descansar. E disse: olha, o filho do homem não tem onde aqui na cabeça, então quem quiser vir comigo aí, paga o preço. Nunca prometeu nada a ninguém. Se quiser vir, meu filho, deixe tudo e venha, porque é cruz, é preço. Agora teve uma coisa que ele deu, eu falei até esses dias aqui na oração, quem estava vindo, a primeira coisa que ele fez, quando ele chamou os discípulos, ele deu poder. Ele disse: olha, recebe aí poder, porque vocês vão encontrar muita coisa que não presta, mas no meu nome vai dar tudo certo. Aí os 12 recebeu aquele pacote de poder. Depois dos 12, Jesus formou um novo grupo, que foi os 70. Aí de novo, receba poder, vou dar poder para vocês sair pregando. Os 70, que não era do grupo tão perto, já era um grupo mais, foram, começaram a fazer visita, começaram, né, a operar os milagres através do nome de Jesus. É voltar tudo animado. É muito bom, isso aí, rapaz, é bom demais dar lugar. Menino, hoje Jesus fala assim: sai, e não é que sai mesmo, Jesus, é poder, o negócio é gostoso. Deus do céu, vamos fazer mais, vamos caçar demônio para expulsar. Aí Jesus é Jesus, irmão. Ele mesmo é bom, foi bom. Isaías disse: eu vi Satanás caindo do céu como uma estrela. Vocês estão alegres porque está expulsando dele? Eu vi ele ser punido na eternidade. Eu vi. Mas não fica alegre porque o demônio está sendo expulso, não. Fica alegre porque o teu nome está escrito na vida. Então, com Jesus nunca teve espetáculo, nunca teve sensacionalismo, né? Hoje, infelizmente, até as pessoas botam nas redes sociais, botam nos vídeos, né? Pessoas, às vezes, possessas, descabeladas, até com a roupa assim desconjuntada, bota aquilo, fica todo mundo vendo. Não, irmão, não precisa. Se Jesus, o ministério de Jesus fosse no dia de hoje, eu acho que Jesus não ia ter celular, não ia ter rede social. Eu acho que ele não ia ter. Ia ser bem diferente da gente. A gente não ia nem ver, né? Jesus, para falar com o Senhor é muito difícil. Não, quiser falar comigo, fica andando comigo aqui do meu lado, porque vai ser assim. Mas, independente de tudo isso, o verso 28 diz que a sua fama correu por toda a província da Galileia, sem outdoor, sem carro de som. Prepare-se, grande cruzada evangelística na praça da Bíblia, pregando Jesus de Nazaré. Não, tinha não, cartaz com a foto dele, não tinha isso. Mas quando ele chegava, sem nem dizer onde ia ser, já tinha uma multidão esperando. Coxo, cego, surdo, leproso, hemorrágico, gato, mudo, endemoniado, e cheio da mão dizendo: Jesus de Nazaré, eu quero poder, eu quero poder, eu quero poder. Toque-me, Senhor, faz um milagre, eu também quero. Então recebe, e operando, e quebrando. Satanás irado com isto, mas Jesus não estava nem aí para ele. Tanto que em João capítulo 14 ele falou uma coisa linda. E se você quiser, tome posse nessa noite. Quando Jesus disse em João 14:30: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e ele contra mim não tem nada. Em relação a mim, ele não tem nenhum envolvimento. E Deus vai te dar também, igreja, veste branca, vida de santidade, para quando o diabo vier dizer: procure outro, porque com você eu não tenho nada. Meu negócio é com o céu, cumprir minha missão e honrar aquele Deus que me chamou. E para a tua vida tem uma garantia: você vai ter que se esforçar, você vai ter que lutar, porque tem as lutas da carne, tem as lutas do mundo e tem as lutas dos demônios, e a gente vai vencer as três. A Bíblia diz que quando vier o milênio, Deus vai prender Satanás e seus adeptos, mas o pecado vai continuar no mundo. É a maior prova de que nem todo pecado vem do diabo. Tudo que a gente faz, o diabo furioso, mas a maioria das vezes somos nós mesmos, com as nossas irresponsabilidades sociais e espirituais.
mas joga tudo para ele. Durante o milênio ele vai estar preso e o povo vai continuar pecando. Mas depois do milênio ele vai se rebelar, vai ser a última vez que ele vai se levantar. E a Bíblia diz que Deus vai juntar aquela coja toda e vai jogar no lago, e ele vai ficar separado da igreja por um grande abismo, e nunca mais ele vai nem influenciar o mundo, nem de forma sorrateira, quanto mais de maneira explícita. Mas enquanto isso não chega, tem uma promessa de Deus para mim e para a tua vida, que para desfrutar dela, exige-se, obviamente, responsabilidade de nós. E está registrada na primeira epístola, escrita por João. E aí é o cuidado de Deus para com a sua igreja. E o versículo 18, grafe na sua Bíblia aí, faça uma faixa, um banner, bote na porta da sua casa com esse versículo, para todo dia quando você entrar e sair você lê: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Porque todo mundo quer o livramento, a providência, a prosperidade, a vitória, mas primeiro tem que ter vida de santidade. E o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo. Olha a minha e a tua responsabilidade. Esse que não vive pecando e que luta para conservar a sua santidade, o maligno não lhe toca. Então essa é a maior promessa, garantindo no nosso presente que a gente está protegido, viu? Veja, você vai se encontrar com raposa, com cobra, com despacho, tanta coisa. Vai ter, de repente, um vizinho, alguém vai trabalhar com você, mas você vai deixar sempre para a meditação dele, 1 João 5,18. Aquele que é nascido de Deus não vive pecando, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Porque nós somos como a menina dos olhos de Deus. Ele disse, né, para Zacarias: diga a Israel que é a menina dos meus olhos. Quando o dedo vem chegando, a pálpebra automaticamente fecha. Quando o diabo está vindo, já vai: poxa, aqui não, é meu povo, é a menina dos meus olhos, não é? Então que Deus nos dê esse equilíbrio, porque quando se fala desse assunto, muitas vezes a igreja se perdeu, mas que Deus nos dê esse equilíbrio para a gente viver com responsabilidade espiritual e, a partir disso, desfrutar das garantias da proteção divina. A igreja diz amém? Amém. Aí assim nós encerramos, para a glória de Deus, este capítulo, e na próxima semana, se Jesus não voltar, aí nós iniciaremos o capítulo 9, que é sobre o pecado e as suas consequências. Aí nós vamos ver a origem do pecado, o que foi o pecado original e tudo o que se gerou a partir disso, a relação de Adão com o pecado, a morte espiritual e humana, e depois disso tudo a gente vai estudar as obras da salvação que vem para completar. Então, possivelmente até o final do ano nós estaremos chegando no máximo até o capítulo 10, que é sobre a salvação. Aí vem Natal, vem Ano Novo, todo mundo viaja, tira licença da igreja, fica só aqueles gato pingado. Todo canto é assim, né? Aqui não é melhor nem é pior do que em nenhum lugar, igual todo mundo, né? Então aí a gente sabe que a igreja tem aquela oscilação, aí depois vem janeiro, aí se a gente continuar aqui, a gente continua, se não, Deus vai fazendo. Mas só para os irmãos terem ideia, depois do capítulo 10, ainda tem mais 14 capítulos. Então, a gente não está ainda nem na metade, está só no cheirinho ainda do assunto, né, irmãos? Mas Deus vai tratando com a sua igreja a cada dia. Vamos louvar o hino 108, ouçam. Por Jesus vamos pelejar, né? Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Então nós vamos louvar, tem tudo a ver com a realidade espiritual, e nós vamos entregar ao Senhor as nossas contribuições. Senhor Deus e Pai, te louvamos pela tua palavra, pelo teu alimento, pela liberdade de estarmos aqui, por saber que somos blindados pelo Senhor, guardados, e partilhamos da autoridade que há no teu nome. Neste momento
próximo à conclusão do culto, tua igreja também irá te adorar com aquilo que trouxe. Recebe, Senhor. Ajuda o teu servo, pastor da igreja, a administrar. Tem misericórdia dos carentes necessitados. Vai cuidando de nós em tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar todos juntos. Por Jesus vamos pelejar, prosseguindo o nosso andar, e com Ele então nos céus nós iremos a paz gozar. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Em Jesus temos nós poder, avancemos já sem temer, confiando no seu amor, vamos lutar até vencer. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Crentes para Jesus olhai, pela fé sempre sim lutai, ao inimigo a combater, o evangelho anunciai. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. As Escrituras avisam assim, que Jesus é pra ti e mim o caminho, a luz veraz, que nos leva ao céu enfim. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Meus irmãos, vamos continuar orando. Nossa irmã Laudicea, Mara e família, não é? Estou feliz em ver a nossa irmã aqui, sabendo da perda que a família teve. Irmão Cícero, mas nós estaremos orando continuamente, pois neste momento não há palavras que resolvem, mas o Senhor tem um bálsamo, e a nossa irmã é amada e querida pela igreja, e eu não preciso nem dizer isso, né? Que a senhora sabe e experimenta, e sabe que a senhora não está só. Jesus é o teu companheiro, teu amigo, e a igreja do Senhor também está disposta ao seu redor para o que a senhora precisar, viu? Em nome de Jesus. Foi avisado que a irmã Wanda foi transferida para outro hospital para fazer uma tomografia, porque parece que rompeu o vaso. Aí pode ser que você se coagula, o que, não é, irmãos? Temos que continuar orando para que a serva do Senhor permaneça de pé e receba a cura muito em breve. Irmãos, sábado, escola dominical, excepcionalmente por causa das eleições. Então, nós estaremos aqui às 19 horas, com as classes formadas como de costume.
as crianças estão autorizadas a voltar para o culto, mas as crianças de 10 anos, né? Oficialmente as crianças de 10 anos para cima, que não faz muita diferença de 10 para 12. Mas eu estou conversando com as irmãs da situação infantil, e em relação a ciclo de oração infantil, sábado agora tem uma consagração, que já estava marcada da liderança, e o situação infantil retoma dia 21, né? Às 14, sábado às 14 horas, dia 21, o situação infantil. Agora, se você tiver uma criança de qualquer idade que quiser trazer para o culto, de acordo com a liderança do COI Adalto, pode. Então os irmãos fiquem à vontade aí, né? Por causa do retorno das escolas, há esse afrouxamento e essa permissão para a glória de Deus. Em relação a EBD e a departamento infantil à noite, a gente ainda está ajeitando para em breve dizer alguma coisa à igreja. E eu confesso aos irmãos que eu não fico nem muito afobado de fazer logo, porque eu fico ainda pensando que em dezembro a gente pode ter alguma diminuição na liberdade de culto. Então a gente vai andando assim devagarzinho, para que a gente olhe. Você chegar para uma criança, fazer toda uma festa, dizer a ela, você pode vir, agora está liberado, e o menino, e depois de 2 semanas dizer, olha, agora não pode de novo. Isso é um terrorismo psicológico para uma criança, e eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer, porque já é luta e vai ser mais luta ainda. Então a gente vai devagarzinho. Não pense que é frieza, omissão, mas é porque a gente esse ano viu que todos os planos a longo prazo não dá para a gente fazer, né? Tem tanto evento aí que está sendo marcado. Então vamos devagarzinho, mas eu conto com a ajuda dos irmãos que trabalham com criança, para já estar em oração e aguardando aí as orientações que vão vir. Tem pessoas que vão passar a nos ajudar também, e que já estão orando conosco, e eu tenho certeza que vai dar certo para a glória de Deus. E aí domingo de manhã não estaremos aqui, porque os irmãos estarão cumprindo a festa da cidadania, que são as eleições. Então Deus abençoe a todos vocês que irão fazê-lo, e estaremos logo mais às 18 horas aqui entregando um culto ao Senhor que lhe seja aprazível. Irmãos, vamos ficar de pé. Por mim eu ficava com vocês aqui, com Jesus, e a gente começava tudo de novo, mas os irmãos vêm dos seus trabalhos, vêm das suas atividades. Hoje à tarde tivemos uma festa muito abençoada ali na congregação de Atlântico, 4 batismos com o Espírito Santo, foi uma tarde muito gostosa, e aí encerra as nossas festas. E amanhã estarei lá com o Ágape, novamente naquela congregação, no estudo do vocal e do conjunto, né? E aqui nessa congregação, na Polo, não tem mais festividade, né? A última festividade era a da EBD. A única festividade que vamos ter, dependendo também de como vai andar a carruagem, é alguma coisa relacionada ao Natal. Mas temos recebido várias sugestões para a gente fazer a programação de Natal diluída no mês de dezembro. Não só no dia 24, no dia 25, porque a gente sabe que os irmãos vão para a casa da família. Então, vamos diluir ao longo do mês. Então, Dege, viu, irmã Claudiane? Vai preparar um hino, aí tal domingo o Dege vai cantar um hino de Natal, o coral, a comissão. Cadê, irmã Cláudia? Vai preparar um hino de Natal. Entendeu, irmãos? Alguma coisa desse tipo. Jogral já está sendo preparado, poesia sobre o Natal, e aí isso vai sendo diluído. Se as crianças já estão podendo vir, criança, Natal, para que a gente trabalhe o verdadeiro sentido do Natal, enquanto a gente prega o Evangelho do Senhor Jesus, mas os irmãos vão sendo avisados ao longo dos dias. O presbítero Jalisson estará fazendo esta oração final. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Quem precisa de oração, oremos. Justo e eterno Deus, soberano, grande é o teu nome, Senhor, Criador dos céus e da terra, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Pai amado, cremos e temos a certeza que todos aqui ficaram cheios de sabedoria, entendimento e discernimento da tua palavra. Usaste o teu filho poderosamente, Pai. Continua usando o teu filho com essa autoridade e essa sabedoria que vem do alto. Pai amado, nos leva para nossos lares, na tua santa e poderosa misericórdia. Dá o início de semana, ou meio de semana abençoado, na tua santa e poderosa proteção. No nome
de teu Filho amado, Jesus Cristo. E toda a igreja diz: amém. Aguarda a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o grande e imensurável amor de Deus e a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja, desde agora e para todos sempre. Todos dizem amém.